Nós vamos ler um texto bíblico e vamos tirar lições desse texto bíblico para que você entenda essa dinâmica acontecendo de um Deus justo e um Deus misericordioso sendo potencializador da sua vida e do seu perdão. Olha só, veja esse texto em João 8, a partir do verso 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. E na lei de Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Veja a condenação aqui forte. Acusação. Essa mulher cometeu pecado, merece a morte. Vamos apedrejar, se reúne todo mundo para acusar. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Inicialmente, Jesus tratou com todos aqueles que estavam na posição de juiz, se achando justos. Ele, como perfeito, como Deus, trabalhou esse sentimento em nós. Ele nos mostrou que somos pecadores. Quando ele gerou essa consciência, as pessoas saíram da posição de julgamento, saíram da posição de acusadores, saíram da posição de juiz, entendendo-se cada um como pecador. O que Jesus falou foi: olha, nenhum de vocês está na posição de executar um juízo nessa mulher, porque todos vocês têm sua cota de pecado, têm sua essência pecadora, todos vocês necessitam de um Salvador, todos vocês precisam do perdão de pecados. Olha, a gente acha às vezes que a consciência do pecado e da justiça vai fazer surgir aquela igreja tribunal, aquela igreja que aponta, aquela igreja que fica dizendo a moral, o que é certo, o que é errado e excluindo pessoas que estão erradas. Mas a consciência de sermos pecadores deveria gerar, na verdade, humildade diante do próximo. É fazer as pessoas saírem da posição de juiz e se acharem semelhantes a elas. Uma coisa muito interessante que uma vez o pastor Hildebrando falou com a gente lá é o seguinte: ele estava falando sobre aquele livro que dizia proibido entrada de pessoas perfeitas. E há de ser que as pessoas, né, que estão na igreja digam assim: olha, nós estamos convidando o pecador para entrar porque nós somos muito bons. Nós somos uma igreja de pessoas tão boas que nós não temos preconceitos, nós não cerceamos a entrada dos pecadores, nós convidamos os pecadores para entrar, na ideia de que nós somos bons, aceitando os ruins. Mas, na verdade, a ideia principal que a gente deveria tratar era: nós somos pecadores e por isso que aceitamos que os pecadores entrem na igreja. Porque a igreja, sendo esse grande hospital, o único médico é Jesus, de fato, o Senhor. E a gente deve entender a nossa posição de pó, de sair dessa posição de juiz. Então, primeiro Jesus tratou isso, né? E esse sentimento de estar diante do perfeito me tira da posição de ser alguém que está ali achando que eu sou perfeito, achando que eu posso apontar na vida dos outros. Bom, o que Jesus fez? Normalizou, deixou todo mundo no mesmo patamar, deixou todo mundo da mesma pegada, tirou o juízo assim da mão das pessoas. Agora, a gente sabe que Jesus era o justo juiz, que Jesus recebeu o poder de julgar as nações, que Jesus era sem pecado. Jesus, ele poderia julgar aquela mulher. Ele estava na posição de exercer o juízo, de fazer uma condenação, de dizer o que aquela mulher pecou, como pecou, que consequência ela deveria levar. Ele estava na posição de fazer isso porque ele não tinha pecado. Ele era o Cordeiro de Deus. Agora, ele chegou para ela e falou assim: onde estão os que te condenam?
Ela falou, ó, eles foram embora. Aí ele disse, eu também não te condeno. E aí que está algo muito legal. É a presença da misericórdia, da graça, do perdão, do amor de Deus. Porque era para ela receber a condenação. Mas a misericórdia não nos dá o que a gente merece. A graça também nos dá aquilo que a gente não merece. E aquela mulher recebeu uma misericórdia, recebeu uma graça, recebeu uma bênção, sem ter feito nada para merecer essa graça. Preste atenção que se Jesus fosse parecido com as igrejas religiosas, ele diria, não, primeiro você vai ter que ficar, ou então até com maridos religiosos, você vai ter que ficar 1 ano sendo uma esposa fiel, aí você vai ficar sendo disciplinada 1 ano dos ministérios da igreja, e você vai ficar também recebendo essa repreensão por 1 ano. Se você cumprir isso tudo, no final desse 1 ano a gente vai avaliar o seu caso, e aí a gente pode liberar uma graça para você. Se fosse, né, um pessoal religioso faria isso. Mas o que Jesus fez? Olha, eu não te condeno. Ele simplesmente liberou graça. Ela não foi fiel, né? Ela não teve 5 anos sendo fiel para Jesus perdoar ela. Perdoou agora. Ela não teve nenhuma atitude assim que pudesse dizer, ó, tá vendo? Foi por isso que Jesus perdoou. Ele perdoou, ele deu graça. Porque graça é de graça. Graça é um favor imerecido. Deus chegou, rapaz, eu não te condeno. Tá aqui, tome. Você não precisa ficar com medo de um raio cair na sua cabeça. Você não precisa ficar achando que na curva Deus vai te fazer pegar um câncer. Não fique achando que Deus está na espreita, querendo te jogar para Satanás, querendo te fazer isso, fazer aquilo. Eu não te condeno. Isso é que é um absurdo. Isso é que é juntar, sabe, a justiça de Deus que mostra que a gente é pecador e a graça de Deus que nos restaura, nos reconcilia, nos coloca de pé, sabe, que não diz assim, olha, agora você pode ir e abandonar a sua vida de pecado. Então, quando você diz, eu não consigo me perdoar, está implícito por tudo que a gente conversou nessa afirmação, eu não mereço ser perdoado. Agora, essa é a verdade que eu digo para você. Você realmente não merece. Você não merece ser perdoado. Mas Deus perdoa porque Ele é gracioso. E a graça é absurda. A graça é derramada. O que isso que as igrejas não percebem, que as pessoas não percebem, que a graça não tem condições, não tem senãos, não fica exigindo 1000 coisas para ela ser derramada. A graça ela vem porque você é pecador, porque você peca, porque você cometeu erro e por isso existe a graça. A graça é de graça e ela vem de forma absurda. A gente não precisava negociar com isso, porque no fim das contas, todos nós somos pecadores, todos nós estamos na mesma condição. A gente não precisa ficar impondo um bocado de limite para entender que Deus ama, que Deus é. Eu sei que você está na sua cabeça agora dizendo, ah, mas ele falou, vá e abandone a sua vida de pecado. Mas observe, primeiro vem a graça, depois vem a santificação. Primeiro vem a salvação, depois vem o caminhar com Deus. Primeiro, sabe, vem o amor de Deus, depois vem a orientação, a instrução de Deus. E não é assim, primeiro ande e abandone a sua vida de pecado, depois eu não te condeno. Só que o que acontece nas igrejas é isso, é assim, ó, existe a graça, mas tem isso, aí fica colocando um bocado de condições para que você não consiga entender que Deus é gracioso. Mas é isso que eu estou falando com você, e é essa consciência que você precisa ter. Existe a correção, existe a justiça, existe a santificação, eu não estou diminuindo isso. Eu só estou dizendo que isso não é condição para a graça. A graça é de graça. E ela nos transforma, nos edifica, nos convida, nos faz amar mais a Deus, nos faz querer ser semelhante a Ele. E a santificação é fruto dessa graça que alcançou a gente, porque nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Sabe, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A graça vem antes, o amor de Deus vem antes. Sabe, a vida que temos veio antes, até para que a gente possa agora acreditar em Deus, foi preciso que Ele nos desse antes a nossa própria vida. Porque respirar é graça. Diz a palavra de Deus que só para você acordar nessa manhã, foi o fato que Deus renovou as suas misericórdias sobre a face da terra e permitiu que você vivesse.
Só de estar você vivo é graça. Só de você estar respirando é misericórdia, porque a gente não merecia nem estar vivo. Entendeu? Então você tem algo que não consegue se perdoar? Faça que nem aquela mulher. Primeiro, receba a graça. Eu também não te condeno. Então não fique cheio de remorso. Não fique cheio de angústia. Deus está falando para você. Eu também não te condeno. Está liberando a graça para você. Agora, vá e não peca mais. Transforme sua vida. Mude sua realidade. Talvez receber esse perdão, esse sentimento de graça, estava faltando para você reduzir essa culpa enorme que você carregava e vai fazer você conseguir restabelecer o seu relacionamento com Deus, a sua visão de Deus, o seu coração e viver uma vida diferente e transformada. Tá certo?